Bom, boa tarde a todos. Para quem ainda não falei, para quem falei, boa tarde novamente. Como o pastor falou, nós estamos dando seguimento a essa série sobre as marcas de uma igreja saudável. Hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre evangelização. Amém? Na verdade, eu queria só compartilhar um texto breve, bem conhecido, só para não deixar de falar, mas a nossa mensagem vai estar sobre Atos, capítulo 8, do verso 26 ao 39. Mas antes eu queria só lembrar algo bem conhecido de todos nós, quando falamos de missões, quando falamos de evangelismo. Deixa eu marcar aí, Atos capítulo 8, do verso 26 ao 39. Mas no capítulo 28 de Mateus, bem conhecido, do verso 18 até o 20, diz assim: E chegando-se a Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Esse é um texto bem conhecido, todos nós conhecemos, e eu, na verdade, nem iria comentar sobre ele hoje, apesar do tema ser evangelização. Mas se a gente observar em relação à questão do ter nos ensinado, se a gente for parar um pouquinho, entre aspas, deixar um pouco de lado a questão do ID, ele fala que ele tem ensinado, ou melhor, ele ensinou os discípulos. Então, quando a gente pega no capítulo 8 de Atos, a gente vai entender um pouquinho, só deixar marcado ali, que eu vou falar antes. Amém? Então a gente entendeu que nesse capítulo de Mateus ele fala sobre também, além do ID, além da grande comissão, ele fala sobre ensinou, que ele tem ensinado, que ele deixou um ensinamento, que ele compartilhou. Ao compartilharmos sobre como construir uma igreja saudável, a respeito de evangelização, precisamos entender a definição de evangelização, que é o ensino do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é a mensagem de Deus que nos conduz à salvação, com o objetivo de convencer, converter, e com o objetivo de persuadir. Não precisamos de estratégia para evangelizar, precisamos nos relacionar. Não precisamos apenas abraçar e servir, precisamos ensinar e pregar. Não precisamos de um momento específico, precisamos aproveitar o momento e as oportunidades. Quando a gente, na verdade, há um tempo atrás, na caminhada, eu pensava, acho que é um medo, ou talvez o receio de muitos quando você vai falar sobre evangelismo, sobre evangelização. Acho que o receio de todos é: como é que eu vou chegar na pessoa, como é que eu vou falar, o que eu devo falar, Acho que é o receio de muitos, na verdade, ou outros falam assim: não, esse não é o meu chamado, eu não fui chamado para evangelizar, eu não fui chamado, meu chamado é qualquer outra área, meu chamado é na música, meu chamado é no teatro, meu chamado, enfim, é acompanhar, é servir, e na verdade são esses questionamentos que a gente tem, onde na verdade o chamado é para todos, e principalmente não apenas de se relacionar, mas assim, como foi dito aqui na definição de evangelização, é de ensinar, é pregar, é caminhar, é discipular. Esse é o principal objetivo. Então, lendo o capítulo de Atos,
no verso 8, do livro de Atos, capítulo 8, no verso 26, fala assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te de quem diz isto o profeta, e desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. É interessante quando a gente vê essa passagem aqui, que a gente lê no verso 26, do 26 para o 27, que o Senhor fala para Filipe: Levanta-te e vai. E no início do 27 fala assim: E levantou-se e foi. Ou seja, quantos de nós a gente tem recebido um chamado, ou talvez uma missão de levantar e ir? E também quantos de nós a gente tem recebido esse chamado e tem ficado na nossa zona de conforto, na nossa posição de inércia, né? Nosso comodismo, no nosso momento de lazer, o meu momento, eu não posso fazer. Aí vem uma série de desculpas, né? Eu não tenho capacidade, eu não sou capaz, eu não sou preparado para evangelizar, não é minha área, não é o meu ministério, né? Imagina se Filipe ficasse ali quando o Senhor falou assim: Levanta-te e vai. Imagina se ele ficasse, seria uma vida que talvez não, certamente não ouviria, não entenderia aquilo que o Senhor queria, tinha como propósito para aquela vida. Então a primeira parte dessa passagem de Atos, o Senhor deu a direção a Filipe, e ele não pensou duas vezes e foi. Ou seja, quantos de nós a gente tem recebido uma direção de Deus, tem entendido em Deus para aquilo que a gente foi chamado, e a gente pura e simplesmente não quer ir, né? Qual é o motivo, né? Ou talvez pior, realmente eu entendo o meu chamado, mas não quero, né? Quantos de nós temos ficado, ou a gente tem escutado irmãos, até mesmo nós mesmos, falam assim: não, cara, no meu momento estou cheio de problema, não está na hora, né? Não é o meu momento, não estou bem. Enquanto isso, vidas estão sendo ceifadas, vidas estão sendo esquecidas, vidas estão sendo, enfim, tem perdido suas próprias vidas, né? Ou tem ficado fria espiritualmente. E assim, não tem como não falar isso, mas a culpa é nossa.
Somos nós que temos esse entendimento e temos perdido essa oportunidade. Filipe, ele não perdeu a oportunidade naquele momento que o Senhor foi e chamou, e ele não. Opa, no 27 é lindo quando a gente lê. Ele levantou-se e foi. Simples assim, né? Senhor, é isso mesmo? Tá bom, então eu fui. O Espírito confirma a Filipe no 29, quando ele fala assim: e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Filipe não tinha nem noção de que era o que iria fazer, ele pura e simplesmente foi. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, alguém lia, e perguntou: o que lês? E o eunuco falou: eu só preciso só de alguém que me ensine. Tem pessoas que estão querendo aprender, irmãos, amigos. Tem pessoas que estão com sede de aprender. Tem pessoas que ou talvez pensam que aprenderam, mas continuam fazendo algo que não está pautado na verdade. O que não está na palavra. Às vezes talvez até tenha uma boa intenção, mas assim, a palavra não é boa intenção, é entendimento, arrependimento, amém, crer na palavra e fazer discípulos. Tem vidas sendo ceifadas. E assim, só para frisar bem essa questão do entendimento e do ensino, Deus ele tem chamado, eu creio que Deus ele anseia por um povo que venha ensinar, que venha a discipular, que venha a ter essa sensibilidade de compartilhar aquilo que tem recebido.